quando uma mulher tinha uma, abre aspas, interação divina com um dos deuses. Geralmente... A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Histórias de deuses acasalando com humanos são frequentes em tudo, desde a mitologia greco-romana às lendas nativas americanas. Na China, no final do V século a.C., o país foi dividido em 7 estados, cada um comandado por poderosos chefes militares que guerreavam por território e poder. Foi durante essa era turbulenta que a história lendária do Imperador Amarelo surgiu. Um grande deus assumiu a forma de dragão. Desceu até o topo de uma montanha onde uma garota, uma jovem donzela, colhia frutas. Quando esse dragão se aproximou, o sol escureceu como em uma tempestade. Ela ficou apavorada e desmaiou. Quando a garota acordou, o sol tinha nascido de novo, o dragão tinha sumido e ela estava grávida. Como a história da Virgem Maria e de Jesus, a história do Imperador Amarelo falava de uma mulher que deu à luz o lendário primeiro imperador da China, que trouxe tempos de grande mudança. Os deuses deliberadamente se uniam a humanos para que pudessem produzir uma raça em que pudessem confiar e controlar um pouco mais. Lendas e mitos são baseados em algo real. Mesmo sendo mitificados, distorcidos e exagerados em muitos casos, eu acredito que há um núcleo de verdade aqui. Eles alegam que nas tradições antigas, em quase todas as grandes religiões, a expressão filhos das estrelas remete a seres sobrenaturais conhecidos como deuses. Filho das estrelas é uma referência muito comum em textos antigos, quando uma mulher tinha uma, abre aspas, interação divina com um dos deuses. Geralmente resultando na mulher estar grávida sem ter dormido com ninguém. Bom, será que tal coisa é possível? Sim, é. Chama-se inseminação artificial, que é o que acontece hoje. Você não tem mais que fazer sexo para ter filhos. Temos exatamente a mesma descrição milhares de anos atrás, quando as mulheres, sem dormir com ninguém, de repente ficavam grávidas. E a pergunta é, como isso é possível? Será que os alienígenas que vieram à Terra nos tempos passados usaram técnicas avançadas de fertilização? Dentro da mitologia grega, você tem muitos relatos estranhos de centauros, ciclopes, estranhas criações genéticas, metade homem, metade animal. E você tem que especular, no mínimo até o ponto em que você vê a possibilidade de uma estranha engenharia genética acontecendo. E criando o que no passado eram as criaturas chamadas de monstros. Em alguns dos escritos de antigas civilizações, nós vemos relatos de acasalamento entre seres extraterrestres e humanos, produzindo monstros, ou gigantes, ou outros tipos de seres. E por que é assim? Acredito que seja porque isso realmente aconteceu no passado. Textos antigos falam sobre o fato de que esses deuses, que visitaram a Terra em um passado remoto, acharam as mulheres terráqueas muito bonitas. Então, em várias ocasiões,
encontramos histórias em que esses visitantes, em que eles procriam com mulheres terráqueas. Isso foi mal interpretado, foi mal entendido, como algo divino que veio para cá, mas eram extraterrestres reais. O folclore nativo americano chama esses seres que desceram dos céus para acasalar com mulheres terráqueas de povo das estrelas. Os extraterrestres são o povo das estrelas. Eles não são da Terra. Eles vêm nos visitar. São ancestrais das estrelas. Há uma grande interação com eles. Como em algumas histórias de índios americanos sobre maridos estrela, uma mulher dormindo ao relento olha para uma estrela, acha bonita e quer ir até lá. Pela manhã, ela é puxada para o céu e se encontra com o ser sobrenatural associado àquela estrela, para se tornar esposa do marido estrela. De acordo com a mitologia dos nativos americanos, as esposas desses seres alienígenas ficavam grávidas e davam à luz crianças estrelas. Elas seriam criadas pela mãe nativa até os 6 anos, quando iam viver com seu pai estrela. Dizem que o termo filhos das estrelas é um outro modo de descrever o produto da união dos antigos extraterrestres e humanos. Será que esses relatos antigos de criaturas enormes, metade humana, metade fundamento? Se a resposta for sim, há provas de que esses híbridos gigantes realmente existiram? Alguns acreditam que o gigante do Velho Testamento da história de Davi e Golias pode ter sido uma representação do pé grande. Se pensarmos na história de Davi e Golias da Bíblia, Golias é enorme, é grande e peludo, mas ele não vive à beira da civilização nem evita as pessoas. Ele estava sendo usado como uma arma de terror contra os israelitas. Quando nós lemos a Bíblia com mais detalhes e descrições desses gigantes, nós vemos que eram outro tipo de criaturas no nosso mundo ancestral e que não mais conhecemos. E o pé grande pode ter sido uma categoria desse tipo que conseguiu sobreviver. Se Golias é ou não o pé grande, eles definitivamente estão na mesma categoria de criaturas que claramente não são humanas, mas que também ocorrem aqui e que são mais altas do que os nossos ancestrais foram. A minha pergunta é, onde está a verdade atrás dessa história específica? E será possível, como alguns estudiosos têm sugerido, que Golias tenha sido um ser extraterrestre? Que ele era um tipo de gigante? Uma abominação humana? Uma criatura metade alienígena e metade humana? Que era tão terrível, tão horrenda, que o próprio Davi decidiu eliminar aquela criatura? Se a resposta for sim, seriam esses gigantes os descendentes de extraterrestres? Segundo o Antigo Testamento hebraico, um desses gigantes apareceu no Vale de Elá 2.500 anos atrás. Todas as manhãs, durante 40 dias, um gigante filisteu com mais de 2,70 metros de altura desafiava os israelitas para um combate. Seu nome era Golias. O relato de Davi e Golias é um daqueles episódios da Bíblia que você questiona, como é que é isso? Será apenas uma metáfora ou estamos diante de uma interpretação fundamentada? E nesse sentido, Golias tem que ser uma criatura gigante. A questão então é, ele não pode ser humano. O que ele é então? A vitória assombrosa de Davi sobre Golias era considerada uma mera fábula, até que os arqueólogos encontraram evidências que sugerem que esse confronto realmente aconteceu. Nos arredores de Tel Essaf, em Israel, os cientistas descobriram um fosso que pode ter sido protegido no passado por uma fortaleza filisteia. Próximo dali, eles encontraram cacos de cerâmica onde se vê escrito o nome Golias.
Exames indicam que a cerâmica é do mesmo período descrito na Bíblia. Que isso prova a existência de gigantes extraterrestres nos tempos bíblicos. E eles dizem que há muito mais. Os textos antigos da Bíblia hebraica também descrevem um profeta que viajava pelos céus numa máquina sofisticada. Quem é Enoque? Ele era o 7º profeta antediluviano do Velho Testamento e também da Torá da comunidade judaica. Enoque é descrito apenas com uma frase, nada mais. E ela é: o Senhor o arrebatou numa carruagem de fogo e o levou para o céu. A tecnologia, porém, não era a única característica que essas antigas divindades tinham em comum. De acordo com as lendas, os deuses desfrutavam de relações íntimas com os humanos. Mas se os alienígenas realmente escolhiam mulheres humanas como parceiras sexuais, qual seria o motivo? E qual era o resultado desses contatos muito íntimos? Os mitos antigos estão cheios de histórias de deuses descendo à Terra para acasalar com os humanos. De acordo com várias fontes, inclusive a mitologia nórdica, a mitologia grega e até a Bíblia, nós temos relatos desses filhos de Deus ou de deuses do Monte Olimpo ou Valhalla. Eles vêm à Terra e acham as filhas dos homens atraentes. Quando todos esses contatos aconteceram e quando as mulheres dormiram com esses deuses, o que pode ser lido em vários textos presentes em todo o planeta é que essas mulheres realmente fizeram sexo com extraterrestres, não com deuses, porque deuses não existem. Segundo a Ilíada de Homero, os cidadãos de Esparta eram famosos por seus guerreiros heróicos e suas lindas mulheres. Zeus, o deus grego do céu, admirava uma humana chamada Leda. Certa tarde, quando Leda caminhava sozinha por um pomar, Zeus se transformou em um cisne, envolveu-a com suas asas poderosas e fez amor com ela. Foi só mais tarde que Leda percebeu que tinha ficado grávida de um deus. Quando você olha para a mitologia grega e para muitas das mitologias pelo mundo, você encontra essas histórias de deuses descendo do céu, tendo relação sexual com seres humanos e dando origem a uma nova raça de humanos. Os frutos desses acasalamentos eram descritos pelos antigos como sendo semideuses. Os especialistas sugerem que os semideuses eram seres híbridos sobrenaturais de origem humana e alienígena. Os gregos antigos acreditavam que tais seres eram excepcionais e destinados a executar verdadeiras façanhas. Em 1996, a medicina deu um salto gigante à frente quando os geneticistas clonaram uma ovelha. Essa tecnologia revolucionária marcou um avanço significativo na nossa compreensão do DNA. Mas será que os visitantes extraterrestres também detinham o conhecimento da genética? Nos registros sumérios da mitologia, há explicações de como eles elaboraram geneticamente o primeiro ser humano. E, portanto, é bem possível que extraterrestres nos projetaram geneticamente. Mais e mais criaturas estão sendo descobertas à medida que a ciência caminha em pequenas cavernas ou pequenas ilhas, onde evidências de DNA claramente mostram que algo mais aconteceu. Talvez cheguemos ao fato científico concreto de que houve intercâmbio genético com os humanos em certas ocasiões, em certos momentos da história. Será que os gigantes e os monstros descritos nos mitos antigos são exemplos de mutações genéticas? Se a resposta for positiva, qual seria a verdadeira intenção? Há, na verdade, relatos em antigos escritos em sânscrito na Índia de que, nas suas tentativas originais de produzir coisas vivas no universo,
Os deuses ou os seres extraterrestres cometeram erros e produziram tipos diferentes de monstros, gigantes e coisas desse tipo. Por que razão os chamados deuses fizeram tais criaturas híbridas? Qual o propósito disso? Eles observam um leão e comentam entre eles: por que não misturamos a força do músculo de um animal com o emissor de calor da pele de outro animal para usar num outro planeta que é diferente da Terra? E assim começaram a fazer cruzamentos. Começaram a fazer criaturas híbridas. Os estudiosos e os arqueólogos geralmente concordam que em algum momento perto do ano 3000 a.C., durante a Era Megalítica, a humanidade deu um salto à frente quanto à civilização e uso da tecnologia. Segundo os mitos e as lendas, os seres humanos deram crédito a seus deuses por tal conhecimento. Mas se os deuses eram, de fato, visitantes alienígenas, será que esse avanço da humanidade teve uma origem intergaláctica? Está claro que algo afetou vários continentes neste planeta por volta de 3000 a.C. As pirâmides começaram a ser construídas naquele momento. Por quê? Por que isso era importante? Essa importância seria global? Sim. Era algo imperativo que vinha de fora deste mundo? Sim. Se os alienígenas interferiram para acelerar o avanço dos seres humanos, seria também possível que tivessem influenciado a humanidade em outros momentos críticos da história. Se a resposta for positiva, será que eles continuam a nos monitorar ainda hoje? É bem possível que, se houve algum tipo de intervenção genética por uma raça extraterrestre na humanidade, eles tenham grande interesse em ver seu experimento progredir. Sempre me perguntam isto. Não é ridículo acreditar que extraterrestres, de uma forma ou de outra, se parecem conosco ou até pensam como nós? Não. A pergunta está errada. Eles não são, por coincidência, semelhantes a nós. Nós é que somos parecidos com eles, porque nós somos o produto. Porém, se os seres alienígenas realmente fizeram intercâmbio genético com humanos, qual seria a razão? Seria para salvar sua própria espécie? Ou talvez esconder os traços genéticos da presença deles aqui na Terra? Será que existem alienígenas vivendo no meio de nós? Houston, Texas, dezembro de 1992. 8 membros da rede OVNI de Houston reportam separadamente terem sido abduzidos em uma das maiores abduções de massa da história. Darrell Sims, ex-agente da inteligência americana, conduziu as investigações preliminares. As pessoas eram independentes entre si e, para minha surpresa, vieram contando exatamente a mesma história. A mesma nave, as mesmas entidades, e contaram coisas em comum, em detalhes. Alguns nem se conheciam muito bem. Mas todos descreveram que foram levados por uma pequena nave e uma pequena entidade, e que a entidade as levou a uma nave maior. Após pesquisar várias aparições de OVNIs que foram reportadas na noite do incidente, Sims fez uma descoberta chocante. Alguém no Japão tinha filmado a Lua nessa hora e filmou uma enorme aeronave que deixou uma sombra na superfície da Lua ao passar por ela. E isso na mesma hora da abdução em massa. Foi a confirmação de que precisávamos. Pesquisadores de OVNIs que acompanharam o caso acham que os detalhes coletivos que recolheram do evento podem esclarecer o fenômeno das abduções e talvez deem pistas para entender o plano extraterrestre. Uma das pessoas abduzidas viu uma espécie de mapa na parede. O mapa que a pessoa viu indicava cerca de 6.000 anos de envolvimento alienígena com a humanidade.
E estávamos na última parte do mapa, faltavam cerca de 100 anos. O que deduzimos pelas informações do abduzido é que esse experimento, seja qual for, está quase no fim. Após ver o mapa, um dos abduzidos foi levado a um gigantesco saguão em outra parte da nave. Era uma sala de tamanho enorme. Eu disse, o que você viu? Ele disse, eu vi uma coleção, quase que como um museu de coisas coletadas. Parece que colheram espécies, animais, pessoas, todo tipo de coisa. E eu disse, viu alguma particularidade nisso? E ele disse, eu acho que não estavam mortos. Acho que estavam em estado de animação suspensa. Isso pode explicar porque algumas pessoas desaparecem e não voltam de eventos de abdução. Será que os relatos de abdução em massa de Houston esclarecem a agenda extraterrestre? E se for assim, será que as histórias de desaparecidos em massa na história são fantasias ou parte de um programa de coleta de seres humanos e espécies da Terra? E com que propósito? Talvez as abduções não aconteçam por razões aleatórias. As amostras podem estar sendo coletadas para que a semente humana seja preservada de um improvável evento de catástrofe ecológica global que varra a vida humana como a conhecemos hoje da face da Terra. No Oceano Pacífico, em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur a Pequim, desaparece misteriosamente dos radares sobre águas vietnamitas, sem nenhum sinal de problemas. O avião desapareceu por completo com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. Após uma das maiores e mais caras buscas empreendidas na história, nenhum destroço foi encontrado. Há muitas teorias sobre o que aconteceu com o avião, inclusive a possibilidade de envolvimento extraterrestre. No mundo inteiro você ouve histórias de gente misteriosamente desaparecida. O Triângulo das Bermudas é um dos exemplos clássicos mais conhecidos. Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar. Só nos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas são dadas por desaparecidas a cada ano e cerca de 1% não é achada. Pesquisadores paranormais notaram uma intrigante tendência a desaparecimentos inexplicáveis associadas a áreas isoladas. Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos. Todos os anos. E ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques. Há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu. E não fazem ideia do que aconteceu. Terão caído em portais, terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Por que a inteligência por trás das abduções age como age? Mas certamente chama a atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno. Mas o significado mudou com o tempo. Há muito tempo, culturas desapareciam e agora, por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Os desaparecimentos modernos serão a continuação de um velho fenômeno? Mas se grupos inteiros de pessoas estão sendo levados do planeta, isso seria parte de um plano maior?
O que acontece nesses desaparecimentos em massa? Ninguém sabe. Desses desaparecimentos em massa, em que culturas ou cidades ou aldeias desapareceram ao longo da história, ninguém jamais voltou. Por toda a história antiga, há relatos de grande número de pessoas que simplesmente desapareceu da face da Terra para ir a algum lugar desconhecido. Não sabemos, mas é possível que isso tenha ligação com extraterrestres. Será possível haver uma linha comum ligando os desaparecimentos ao longo da história? Mas, se extraterrestres realmente vêm removendo grupos inteiros de pessoas do planeta desde a antiguidade, qual pode ser seu propósito? No final, desapareceram e não sabemos o que houve com eles. Será que foram um tipo de civilização extraterrestre ou uma civilização híbrida com a humana? E que pode ter sido levada embora em algum momento? Talvez mudada para outro lugar? Todos esses desaparecimentos de povos ao longo do tempo, você vê através da história e começa a ver que há um ritmo. Inteligências avançadas que estão por trás disso tudo estão usando o planeta como laboratório. Condado de Burke, Carolina do Norte. Por pelo menos um século, um estranho fenômeno tem sido testemunhado com regularidade por milhares de pessoas na base da montanha Brown. Luzes não identificadas que se movem aleatoriamente abaixo do horizonte já foram fotografadas e mesmo gravadas em vídeo. Ali, olha lá! Olha lá! A Montanha Brown, na Carolina do Norte, é uma área que há séculos vem sendo associada a luzes e desaparecimentos misteriosos. As luzes são estudadas há décadas e ninguém tem mesmo certeza do que faz com que apareçam. Há muitas teorias, é claro. E há relatos de pessoas que foram até a montanha ou subiram a montanha e nunca mais voltaram. Há uma longa e duradoura tradição de desaparecimentos que acontecem naquela área. Em 1850, temos o caso de um fazendeiro que foi passear pelos lados da montanha e desapareceu completamente. Depois disso, um grupo de escravos com lanternas nas mãos saiu para procurá-lo. Não o encontrou e, além disso, o grupo também desapareceu. Em outro caso, uma mulher desapareceu na Montanha Brown e toda a equipe que foi enviada para procurá-la nunca mais voltou. Tem havido desaparecimentos misteriosos de pessoas que foram à montanha e nunca mais voltaram. E a cada vez há sempre referência a luzes misteriosas, como se essas luzes tivessem alguma função, como talvez de ser um portal ou uma passagem pela qual as pessoas desaparecem. Será que há mesmo lugares na Terra onde grupos inteiros de pessoas desaparecem por uma espécie de portal? E se houver, será possível que as luzes da Montanha Brown e os desaparecimentos sejam parte de um plano maior? A evolução humana neste planeta tem sido um experimento total e completo por parte dos extraterrestres. Vou chamar de processo de laboratório experimental neste planeta. Inteligências estão clonando, fazendo híbridos, misturando e combinando. A Terra pode muito bem ser uma fazenda, simples assim. Como a ilha do Dr. Moreau, fomos geneticamente alterados, mesclados, abduzidos, levados e trazidos de volta. Podemos ser um grande laboratório de trabalho experimental no universo. A própria NASA disse que formas de vida alienígena serão descobertas em 20 anos.
Acho que vamos ver que criaturas de outros planetas se parecem muito conosco. Será que os extraterrestres estão abduzindo os humanos porque, na verdade, estão procurando por outros seres alienígenas escondidos entre nós? Sou de Ashburnham, Massachusetts. Betty Anderson, de 30 anos, está em sua cozinha depois do jantar, enquanto sua mãe, seu pai e seus 7 filhos estão na sala de estar. De repente, a luz acaba. E quando ela volta, um momento depois, um feixe de luz vermelha surge pela janela. Vimos uma luz laranja avermelhada entrando pela janela da despensa. 5 seres entraram na minha casa através da porta de madeira. Eles tinham grandes olhos negros, nariz pequeno, boca fina, minúsculos furos como ouvidos, grandes cabeças redondas. E eu fiquei muito chocada, querendo saber quem ou o que era aquilo. Naquele instante, eu fui levada para dentro da nave. Betty acaba indo com eles para algum lugar que ela acha ser o mundo deles. E ela disse que o local era mais vívido do que a vida em si. Os relatos de Betty Andreasson são muito detalhados e minuciosos. Existem muitos e muitos desenhos específicos que ela fez da tecnologia dessas naves. Isso foi antes da época em que falavam sobre essas coisas. Então foi uma experiência única para ela. Uma cristã devota, Anderson descreve sua abdução como uma experiência religiosa. A única coisa que eu podia pensar é que deviam ser anjos para poderem passar através da porta daquele jeito e me levar pela porta do mesmo jeito. Esse encontro é muito significativo por causa do modo como esses seres estranhos se identificaram. Eles disseram que eram os vigilantes. Mas se seres extraterrestres conhecidos como vigilantes ainda vivem entre nós hoje, por quê? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando outros casos de abduções extraterrestres e analisando se os vigilantes estão nos observando ou se existem outros seres observando-os. Nos textos islâmicos, os djinns só aparecem quando querem ser vistos. Muitas vezes influenciam os humanos, sussurrando invisíveis instruções para eles. Para compreender a natureza dessas entidades, temos que entender que, em muitos aspectos, elas são uma raça intermediária. Assim como humanos, eles comem e bebem. Assim como humanos, eles procriam sexualmente. Mas como anjos, eles podem mudar a forma, voar e conhecer o futuro. Histórias de encontros com os djinn podem ser encontradas em todo o mundo muçulmano. Mas seriam reais? E se forem, essas mesmas entidades sobrenaturais que dizem ter descido à Terra antes do horário do grande dilúvio, seriam os vigilantes? Na África existem histórias sobre os orixás, semideuses que desceram do céu, falam todas as línguas e influenciam secretamente os acontecimentos na Terra. No Japão, os Tengu são criaturas semelhantes aos pássaros que se esconderiam nas montanhas e mudariam de forma para manipular os humanos. Mas se os vigilantes estavam ativos na Terra há centenas de anos, será que ainda podem estar vivendo entre nós até hoje? Essa palavra vigilantes é muito interessante, porque quando você fala com tantas pessoas, você começa a perceber padrões. Mesmo se for um homem, uma mulher ou uma criança, sempre dizem, eu fui levado por um vigilante. O que se ouve é que os abduzidos sabiam que estavam lidando com alguma coisa que sabia tudo sobre eles. De novo, é a ideia de vigilante se quiser usar esse nome.
De acordo com o relato de Betty, os extraterrestres que a levaram a bordo de sua nave a submeteram a um exame médico. Eu estava flutuando sobre uma mesa e enquanto eles me examinavam, me disseram que teriam que me medir fisicamente. Nessa hora, eles pegaram um instrumento em forma de agulha e enfiaram no meu umbigo. E eu pude senti-lo dando voltas e voltas dentro de mim. Por mais incrível que a história de abdução de Betty Anderson pareça, ela não é única. Muitos supostos abduzidos dão relatos muito semelhantes. Em 1961, Betty e Barney Hill, de Lancaster, New Hampshire, fizeram um dos primeiros relatos de abdução alienígena. Quando alegaram que foram levados a bordo de uma nave, eles foram postos nus sobre mesas e examinados pelo que descreveram como alienígenas cinzas. Linda Porter, de Covina, Califórnia, relatou que em 1963 ela também foi levada a bordo de uma nave onde testemunhou criaturas de aparência estranha que examinavam humanos mantidos em estado vegetativo. Mas se esses relatos são verdadeiros, o que eles estão fazendo com esses abduzidos? Os vigilantes têm duas áreas-chave de interesse em relação à humanidade. Uma delas é a genética e a outra é a tecnológica, e ambas são encontradas nos fenômenos de abduções alienígenas. Então, uma hipótese seria que o propósito das abduções é continuar a ajustar o corpo humano para ajudar a humanidade a subir a escada da evolução, por assim dizer. Seriam os vigilantes descritos na Bíblia e no livro de Enoque os responsáveis pelo fenômeno moderno da abdução alienígena e que continuam a alterar a nossa composição genética? Ou será que há alguma outra explicação? Alguns teóricos sugerem que é possível que as abduções alienígenas modernas não sejam o trabalho dos mesmos vigilantes que sobreviveram ao dilúvio, mas que, em vez disso, elas seriam executadas por um outro grupo de extraterrestres. Os vigilantes que retornaram à Terra em busca daqueles que ficaram para trás. Todas as pessoas que eu entrevistei disseram a mesma coisa. Parece haver um conflito sobre qual será o futuro da humanidade neste planeta. As lendas nos dizem que os vigilantes lutam entre si. Eles manipulam os segmentos de toda a humanidade. Assim eles poderiam expressar suas próprias intenções. E, portanto, são eles que influenciam as nações a entrar em guerra e lutar pelos propósitos deles e não necessariamente para o nosso bem. E é preciso perguntar se muitas das abduções modernas, tais como o de Betty Andreasson, são mesmo de extraterrestres que estão procurando os vigilantes. Será que extraterrestres realmente têm vindo à Terra e abduzido grandes grupos de pessoas ao longo da história? E se for assim, será que extraterrestres estão conduzindo experimentos para melhorar a raça humana? Preparando-nos para sermos parte de uma comunidade intergaláctica? Seremos reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Mas talvez, para alguns de nós, essa reunião já tenha acontecido.
Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Gebel Kashmel Tarif, Egito. Acredita-se que esta montanha, que se eleva no deserto do Sinai, tenha sido palco de 2 dos mais importantes encontros divinos. Foi o pico onde o patriarca bíblico Moisés encontrou a sarça ardente e o lugar onde Moisés, mais tarde, recebeu os 10 mandamentos de Deus. Mas qual foi a real natureza do encontro de Moisés? Ele era um humano normal, escolhido ao acaso para transmitir a palavra de Deus? Ou tinha algum dom especial, uma habilidade inata de se comunicar com forças de outros mundos? Ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A literatura mística do mundo inteiro relata a visita de anjos, deuses, algum tipo de criatura sobrenatural que interage e interfere, que representa poderes além de nosso entendimento. Vemos isso na Bíblia com Moisés. Ele é só um dentre os vários exemplos de líderes dirigidos pelas mãos divinas que recebem ajuda dos deuses para chegar aos seus objetivos. Além das histórias do profeta Moisés, o Velho e o Novo Testamentos também trazem relatos semelhantes a vários outros profetas, incluindo Elias, Isaías, Noé, Abraão, Enoque e Jesus. Os profetas são um elemento maior em quase todas as sociedades antigas. Essa gente funcionou como uma ligação entre o mundo mortal e o mundo imortal, entre deuses e humanos. Eles trazem uma mensagem, uma comunicação de Deus, mas o mais interessante disso tudo é que não é só uma mensagem. Sente-se a presença de Deus nas palavras do profeta. Então, quem ouve o profeta está se encontrando com a presença de Deus e não só com a mensagem dele. Então, quando havia um profeta que era autoridade na comunidade, que dizia que Deus estava aborrecido com alguma coisa e que você precisava fazer algo para acalmar esse Deus ou deusa, você fazia. Mas a fonte das mensagens proféticas seria mesmo de natureza divina? Talvez haja outra explicação sobre quem ou o que pode ter contatado os profetas da antiguidade. Nós estamos começando a nos dar conta de que isso não é religioso, de que são pessoas que tiveram experiências anômalas com entidades, um contato com inteligência não humana. Profetas e profecias são evidências de que seres superiores estão nos instruindo e ajudando a criar a civilização, para que nós avancemos, e mesmo para nos advertir sobre o futuro, dizendo o que vai acontecer para que nos preparemos. Será mesmo possível que seres extraterrestres fizeram contato com os antigos profetas? Talvez as respostas sejam encontradas examinando melhor a história de Moisés, como descrita há milhares de anos em Crônica do Velho Testamento, no livro do Êxodo.
O primeiro encontro de Moisés com Deus está no 3º capítulo do livro do Êxodo. Moisés encontra uma sarça em fogo e Deus fala com ele através das chamas e dá a Moisés uma missão que é libertar os hebreus aprisionados no Egito. A ideia da moita em chamas que não se consome me parece muito interessante porque coisas como essas simplesmente não existem, especialmente moitas em chamas que dão instruções. Então, temos que nos perguntar o que nossos ancestrais descreveram. Então, a moita em chamas pode ter sido uma criação tecnológica que Moisés descreveu como uma moita em chamas. Pode ter sido a sarça ardente descrita por Moisés, um dispositivo extraterrestre. Uma máquina. Ou talvez até um tipo de espaçonave. E se for isso, com quem ou com que Moisés realmente se comunicou? Talvez haja mais pistas na história de outro encontro, igualmente misterioso. Tel El-Daba, Egito. Alguns peritos e pesquisadores acreditam que foi aqui, na área nordeste do delta do Nilo, que os israelitas começaram seu êxodo e onde Moisés teve seu segundo encontro divino, desta vez com um incrível objeto no céu. Eles foram encontrados a meio caminho de seu destino pelo que eu chamo de OVNI bíblico. Em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, lemos: Durante o dia o Senhor ia na frente numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, e podiam andar dia e noite. Quer dizer, a coluna estava sempre lá. O que a Bíblia nos diz é que a presença de Deus se manifesta de modo dramático ao lado dos israelitas. A pergunta que sempre foi feita é: o que era a coluna de fogo? O que era? Era Deus? Ou era algum tipo de espaçonave? Era uma baliza que eles deviam seguir? O povo hebreu seguia um objeto e ficou muito claro que quando o objeto ficava no chão, as pessoas paravam e acampavam. Quando ele decolava, levantavam o acampamento e seguiam em frente. O objeto os conduzia. E a descrição de uma coluna de nuvem e de fogo, uma coluna é um objeto cilíndrico, talvez rígido, sólido, muito similar aos OVNIs reportados hoje. O OVNI tipo disco voador é o mais famoso, mas os cilíndricos são os mais comuns. E podem ser muito grandes, até 800 metros de comprimento, talvez. Estudiosos de OVNIs pensam que essas são naves-mãe. E o fato de ser uma nuvem de dia sugere, como em OVNIs modernos, que há uma espécie de aura em volta dele. Se olharmos a coisa neste contexto, talvez os antigos quisessem descrever um OVNI brilhante de dia, como uma nuvem muito branca, e quisessem descrever um OVNI luminoso, à noite, como um OVNI em chamas. Seriam a coluna de fogo e a nuvem reais manifestações de Deus? Ou seria um dispositivo tecnologicamente avançado de origem extraterrestre? Pode haver mais pistas na história do encontro final de Moisés no alto do Monte Sinai. Moisés recebeu uma mensagem de Deus de que ele aterrissaria no Monte Sinai. E Moisés juntou o povo de Israel em volta da montanha e uma nuvem enorme e muito brilhante aterrissou no alto do Sinai. Deve ter sido realmente espetacular, porque foi cercado de todo tipo de fenômeno sobrenatural, sons de trombetas, nuvens e fogo. E deram ordem ao povo judeu para ficar embaixo do Monte Sinai. Mas Moisés foi autorizado a subir, e mais foi protegido pela coluna de nuvem e de fogo. Então ele pôde subir, mas ninguém mais pôde. Segundo os textos bíblicos, Moisés subiu a montanha e entrou na nuvem de luz. Ali, ele comungou com Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. E depois de 40 dias, ele voltou trazendo os 10 mandamentos.
Moisés subir a Deus e ficar fora 40 dias lembra muito os contatos imediatos de hoje em dia, onde quem é contatado recebe instruções e regras a seguir em termos de elevar a raça humana. Os mandamentos que foram dados vão contra a nossa natureza animal, porque, de certa forma, o que a Bíblia diz é que Deus daria poderes divinos ao homem desde que soubesse manejá-los. O problema é que nós não temos ética para isso. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Os 10 mandamentos são um começo para manejarmos os poderes divinos. Os profetas foram designados para serem porta-vozes dos poderes que tentavam dirigir o mundo através de regras e leis, verdadeiros mandamentos que levariam à obediência moral, que é superior a seguirmos nossos instintos animais. Será que o encontro de Moisés no Monte Sinai não foi com Deus Todo-Poderoso, mas com algum mensageiro extraterrestre? Alguém que deliberadamente procurou guiar e governar o comportamento humano? E descreveu os seres extraterrestres que desceram do céu. Lumbini, Nepal, século IV a.C. Foi nesse período que os contos de Jataka, antigos poemas budistas em prosa, foram escritos. Os formidáveis escritos documentam o nascimento sobrenatural e a vida do Supremo Buda, líder espiritual sobre cujos ensinamentos foi fundada a religião budista. Ele foi psiquicamente marcado por mensagens telepáticas de seres extraterrestres. A mãe de Buda é a Rainha Maia e acredita-se que ela teve um sonho uma noite. Sonhou com um elefante branco entrando em seu útero, pelo que ela concebeu e deu a vida a Buda. O Buda, acredita-se, atingiu a iluminação depois de meditar um longo tempo sob uma árvore. A iluminação se chama Nirvana. No budismo, há uma história interessante de Buda se encontrar com os chamados Devas, espíritos especialmente luminosos. Devas são como super-humanos, como super-heróis. Eles podem voar, vivem muito tempo, são muito fortes, muito mais altos do que os humanos. Eles também têm naves que ajudam a voar. Devemos nos perguntar quem são esses Devas. De muitas formas parecem ser extraterrestres. Buda escreveu sobre esse estado que chamou de Paranirvana, como sendo um estado de contato com os imortais. E outras tradições dizem que isso se dá quando se faz contato com os deuses. Muitas figuras religiosas tiveram experiências de tipo extracorpórea. O próprio Buda disse que podia alcançar várias dimensões interagindo com seres diferentes. Podem existir outras dimensões, outras realidades em paralelo conosco, contendo extraterrestres. Manchester, Nova York, março de 1830. Um visionário de 24 anos, Joseph Smith Jr., publica o Livro dos Mormons e cria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Um movimento religioso hoje com mais de 14 milhões de seguidores. Incrivelmente, o Livro dos Mormons inclui relatos da interação pessoal de Joseph Smith Jr. com um ser de outro mundo. Joseph Smith teve uma espécie de visão. Ele escreveu que um anjo apareceu a ele, um anjo chamado Moroni. Esse anjo apareceu 3 vezes e disse a Joseph Smith que ele devia ir a uma determinada colina, que deveria empurrar uma pedra chata e encontraria uma caverna. E na caverna acharia escritos desconhecidos. Ele mostrou a Joseph Smith o local do tesouro escondido, placas douradas com escritos de algum outro lugar, uma nova revelação, um novo livro da Bíblia. E ele explicou que tinha vindo das estrelas Pleiades, de modo que a fonte do Livro dos Mormons é extraterrestre.
Smith descreveu várias outras ocasiões em que pareceu estar com esse extraterrestre, Moroni. Joseph Smith é interessante porque se encontra com seres míticos. A história de Smith é bastante peculiar, obviamente porque uma religião foi criada com base nos seus encontros. Podemos ver como quisermos. Podem ser seres de carne e osso ou anjos de verdade, mas serão sempre extraterrestres. Quanto a isso, não há dúvida. Houve o entendimento equivocado de que essas foram visitas de anjos, quando na verdade foram visitas físicas de viajantes do espaço. Seria possível o anjo Moroni, que instruiu Joseph Smith Jr., ser de fato um extraterrestre? E se for assim, seria o Livro dos Mormons uma evidência de que esses seres compartilharam informações com a humanidade? Norte de Israel. Conforme os textos bíblicos, foi aí, no século 9 a.C., que o profeta Elias teve vários encontros com anjos e com Deus, durante os quais ele recebeu avisos proféticos de secas e cataclismos. Com certeza, Elias é um dos mais importantes profetas da tradição israelita. Elias predisse coisas perturbadoras, que de fato vieram. Ele alertou sobre uma seca devastadora para Israel, que causaria muita fome. E também, o que é interessante, nunca se soube que ele tivesse morrido. Acredita-se que de algum modo ele foi levado para o espaço e vive pela eternidade. No encontro final de Elias com Deus, descrito no segundo livro dos Reis, o profeta é levado ao céu em um turbilhão, no que a Bíblia hebraica descreve como uma carruagem de fogo puxada por cavalos. Há uma história no livro dos Reis sobre Elias que narra esse estranho fenômeno aéreo, descrito de várias maneiras como sendo um turbilhão brilhante, uma nuvem de luz, claramente uma espécie de objeto no céu. A experiência de Elias detalha um objeto giratório ou um raio giratório que o levou para o objeto. Viram um redemoinho ir para cima dele e uma carruagem de fogo. A pergunta é, o que era giratório? A carruagem de fogo ou o raio que desceu e o levou para cima? Para os crentes, esse evento extraordinário é um milagre religioso. Mas não poderia Elias ter sido escolhido por seres celestes para propósitos de outro mundo? O que muita gente não percebe é que a primeira coisa que vemos de Elias não é a que diz que ele foi levado para cima por cavalos, mas sim por uma carruagem de fogo, inicialmente descrita como uma fornalha em fogo. Mas o que é uma fornalha em fogo? O fogo poderia ser de alguma máquina. Ele foi levado por um turbilhão, sabe? É só olhar, por exemplo, a decolagem do ônibus espacial. Existe todo um estrondo, um turbilhão de fogo de foguetes, etc. Colocado em contexto, fica fácil enquadrar o evento na categoria OVNI. Teria sido Elias um homem escolhido por seres extraterrestres para ajudar a corrigir o curso da humanidade? E se for assim, essa ajuda explicaria outros eventos bíblicos, mais incríveis ainda, entre Deus e a humanidade. Quem vê Elias vê uma embarcação, uma nave básica, uma carruagem de fogo. E então entram nela. Eles encontram os seres que são muito luminosos e que falam com eles, dão instruções. Serão os estranhos relatos de Elias, Joseph Smith Jr. e Buda, uma prova de que seres divinos influenciam a humanidade há milhares de anos. E se for assim, as palavras desses profetas, quando vistos em conjunto, revelariam mesmo um grande plano para a espécie humana.
Persépolis, Irã. Aqui, 50 quilômetros a nordeste da cidade de Shiraz, estão as ruínas de uma antiga capital. Construída pelo conquistador persa Dário há mais de 2.000 anos, Persépolis já foi uma poderosa cidade que, segundo a lenda, era protegida por um poderoso deus chamado Ahura Mazda. E gravado na pedra, acima do que resta das ruínas de um prédio chamado Triplon, há a representação de um antigo deus que está dentro de um disco alado. Ahura Mazda era central na antiga religião persa, o zoroastrismo, e nas experiências de um profeta chamado Zaratustra, que viveu há 2.600 anos. Zaratustra foi o fundador de uma religião. Ele era de um lugar perto da Pérsia atual, quer dizer do Irã. E ele recebeu a visita de Ahura Mazda, um encontro divino que levou à mais importante forma de monoteísmo da região, que precedeu a forma egípcia de monoteísmo e foi muito anterior à forma hebraica ou cristã. Segundo antigos textos do zoroastrismo chamados Avestas, o primeiro encontro de Zaratustra com Ahura Mazda ocorreu no topo de uma montanha envolta em nuvens e banhada por uma luz misteriosa. Zaratustra traz essa ideia de que há um só Deus. É literalmente o Deus da verdade. E a verdade é um princípio central da visão de mundo do zoroastrismo. Certo e errado, bom e mal, branco e preto, contrastes fortes. E você deve se identificar com os bons e procurar a verdade. Alguns pesquisadores acham que essas profecias divinas são prova de que o profeta Zaratustra seguia o comando de um ser extraterrestre, que talvez tivesse vindo à Terra para espalhar as sementes do que hoje se chama civilização. Quando vemos Zaratustra se encontrar com Ahura Mazda, somos confrontados com a noção de seres humanos que encontram inteligências não humanas. Os encontros são indicativos de que foram físicos, são encontros com alguma coisa de um outro mundo, mas físicos. Temos de nos perguntar, eram só frutos da imaginação de nossos antepassados ou eles de fato existiram? São entidades extraterrestres ou alienígenas que vieram e fizeram um tipo de programa de troca de informação e orientação entre culturas e entidades que querem ajudar essa cultura. Mas por que seres extraterrestres usariam humanos para moldar nossas religiões, nossa política, nossa ciência? Haverá talvez um plano extraterrestre para a espécie humana? Algo que tente nos conduzir a nosso próprio destino, talvez final. Você tem que se perguntar, digamos, por que eles se preocupam? Por que querem nos ajudar, nos dar profecias, nos instruir a viver melhor? Mas acaba parecendo natural. Nós somos como seus filhos. Tentamos defini-los como grandes profetas, grandes líderes, mas na verdade foram grandes místicos. E a história de um grande místico é a história de alguém que tem parte de seu ser na nossa realidade e parte de seu ser em outra realidade. São pessoas que puseram um pé nesta nossa dimensão, mas também em outra dimensão. Profetas, escolhidos por seres de outros mundos, e que levam mensagens que mudaram o destino da humanidade. Haveria um plano traçado que continuamos até agora a desconhecer. Talvez a verdade ainda esteja escondida, esperando para ser descoberta. Ou talvez seja revelada quando eles voltarem. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo.
a história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, e acredito que existem evidências claras, e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. As pessoas acreditam que os mensageiros desceram dos céus, fizeram sexo com seres humanos, e foi isso que produziu gigantes como Golias. Assim, em sentido técnico, eles são alienígenas. Sejam deuses ou sejam anjos, eles são seres sobrenaturais. A interpretação das histórias bíblicas tem provocado debates e controvérsias. Quase todos veem um único Deus dirigindo e influenciando o destino humano, mas outros argumentam que diversos deuses são responsáveis por isso. O Antigo Testamento diz claramente: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, do ponto de vista gramatical, essa frase não tem sentido, porque lemos Deus e depois lemos nossa imagem. Bom, os teólogos sugerem que nossa se refere à Trindade, à Sagrada Trindade. Então, basicamente, se mudássemos a palavra Deus para deuses, de repente a frase faria sentido. Então, os deuses criaram o homem à imagem deles. O que temos então é essa referência: criemos o homem à nossa imagem. Isso você encontra em vários textos religiosos, especificamente a Bíblia judaica, que os cristãos também aceitam, e no Alcorão, que os muçulmanos consideram sagrado. Lá temos a referência a Deus no plural. Isso é muito interessante. Por milhares de anos, a humanidade tentou representar os seres que acreditavam terem vindo dos céus. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça, igual a nós. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados, nós fomos trazidos aqui e semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. Na China antiga também existiam as mesmas crenças que encontramos entre os egípcios, os índios americanos e os Dogons. As divindades vinham das estrelas. Segundo a mitologia chinesa, que data de 3000 a.C., quando o deus chamado Huangdi nasceu, houve uma radiação da grande estrela Qi. Depois, Huangdi saiu da barriga de um dragão que soltava fogo e se tornou o primeiro imperador da China. As origens do povo chinês Han começam com a história de um grande deus que olhou para baixo com empatia. Aqui, as pessoas eram pobres, em um país belo e rico, com uma linda paisagem. Mas as pessoas sofriam. Ele se apiedou e decidiu vir até aqui. Huangdi chegou ao planeta Terra em um dragão voador. Ele tinha o poder do voo. Huangdi podia ir a qualquer lugar em questão de minutos. E geralmente fazia isso montando em seu dragão e voando para lá. Essa energia divina tornou-se humana e foi um grande líder, o Imperador Amarelo, que governou e uniu o povo
e houve um período de grande prosperidade, até que seu trabalho terminou. Huang Di trouxe ordem ao caos, criando o primeiro império da China. Ele é visto como um herói cultural e é responsável por inventar a bússola, a acupuntura e por padronizar a escrita chinesa. A Grande Muralha da China é parte de seu legado. Quando a Terra prosperou, ele decidiu que era tempo de partir. E o grande dragão amarelo voltou. Então ele entrou na barriga do dragão e partiu para sempre. Agora, será que esses dragões eram dragões de verdade, de natureza biológica? Ou eram algum tipo de máquina que não foi compreendida? Porque, como todos sabemos, os dragões sempre estão ligados com soltar fogo e muita fumaça. Quando vemos um foguete moderno decolando, sempre há muita fumaça, que às vezes é amarela, às vezes é vermelha. Então é muito bizarro que haja essas correlações entre a antiguidade e os tempos modernos. A mitologia é o esforço para apreender o que não podemos, a fim de entender o que está além de nós. Nos ensinamentos orientais, os dragões muitas vezes carregam pessoas. Algumas vezes nas costas, outras dentro da barriga. Então, se pensarmos neles como o esforço de um poeta para explicar um veículo que lhe era estranho, eles parecem ser discos voadores. Pode ter sido um problema de tradução, porque se trata de uma palavra que tenta descrever algo que é difícil de compreender. 6.500 quilômetros a oeste da China, há outra lenda de seres celestiais que influenciam uma civilização no lugar onde hoje fica o Iraque. A lenda babilônica de Enuma Elish data do século VII a.C. O texto foi descoberto em 1849 pelo arqueólogo britânico Sir Austin Henry Layard, que procurava as ruínas da biblioteca de Azurbanipal em Nínive. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki. Nos textos antigos da Suméria, existem descrições de seres que desceram dos céus e que se chamavam Anunnakis. A palavra Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus. Ela diz, literalmente, que esses seres desceram dos céus em veículos voadores. E nós encontramos descrições e também imagens dos Anunnakis. E podemos vê-los em estátuas e em gravações. E é mesmo muito interessante ver que esses seres parecem ser viajantes espaciais modernos com trajes estranhos. Alguns usam relógios de pulso, eles vestem botas e capacetes, mas, acima de tudo, asas. E sempre foram descritos ou retratados flutuando acima de todas as pessoas comuns. Então, a pergunta é, quem eram os Anunnakis? De acordo com a hipótese do astronauta antigo, eles eram viajantes espaciais que visitaram a Terra num passado remoto. Temas similares podem ser encontrados nas lendas dos deuses gregos e romanos, que também descrevem eventos que alguns interpretam como contatos extraterrestres. As duas culturas acreditavam em deuses poderosos que moravam nos céus e vinham à Terra para interagir com os seres humanos. Um bom exemplo é Zeus, um dos deuses gregos. Eles vinham dos céus e do Monte Olimpo, onde viviam no topo de uma montanha, e traziam realmente a civilização e a ciência para a humanidade. Porém, eles tinham muitos atributos humanos, sentiam-se atraídos pelas mulheres humanas, queriam ter sexo e filhos com todas as mulheres que pudessem e depois retornavam para os céus. A ideia de deuses que se casam com seres humanos é muito comum.
Zeus, na mitologia grega, sempre vinha acasalar com mortais e produzia semideuses como Hércules ou Helena de Troia, que eram excepcionalmente belos, extremamente poderosos e tinham talentos incomuns e abundantes. Em outras palavras, estavam criando uma raça melhor nesse sentido. Segundo a teoria do astronauta antigo, todo o panteão de deuses que temos na Grécia Antiga é formado por seres extraterrestres de carne e osso, que foram interpretados como sendo criaturas divinas por nossos ancestrais. Existem muitas evidências mostrando que não estamos sós no cosmos e que as civilizações humanas na Terra têm interagido por longos períodos de tempo com inteligências extraterrestres. Será que os extraterrestres são responsáveis pelos mitos sagrados das primeiras civilizações humanas? Será que alteraram nosso DNA? Será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo? Os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem. Se vieram aqui, qual era a missão deles? A Terra é o nosso lar, mas com condições perfeitas para a vida, poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitam nosso universo. Eu acho que existe vida simples, como bactérias e micróbios em outros planetas. Acho que vamos encontrar isso. E quem sabe, talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida no qual as pessoas tenham evoluído por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas, pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas. Qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo? Existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas. Podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta. E também, se estiver vindo de fora deste sistema, então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás. Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Eles são grandiosos e nós também. E precisamos aproveitar todo o nosso potencial. Precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas. Hoje, ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo. Enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5.000 anos. Então, de certa forma, a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século XXI mostra uma verdade que os governos reprimiram no século XX. Isso é muito irônico. Há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a Terra há séculos. Mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos: dentro de nós mesmos. Em algum lugar em nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos. Vai levar algum tempo até que essa mensagem seja aberta para nós, talvez em nossos cérebros. Eu não acredito que extraterrestres antigos astronautas sejam o elo perdido. Eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo. O elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos. O elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje. É bem possível que eles tenham vindo aqui, visto alguma criatura e dito: quer saber? Vamos desenvolver isso.
Pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente. Então eles nos criam e somos inteligentes agora, não somos? Os antigos ETs realmente queriam controlar a raça humana. O deus Enki criou os humanos como uma raça de escravos. Mas seus superiores o proibiram de lhes dar a conhecer suas verdadeiras origens por medo de uma revolta. Na verdade, a intenção expressa desses extraterrestres era criar esse tipo de ignorância. Isso é tratado em alguns mitos da criação, e é exatamente do que trata o mito bíblico de Adão e Eva também. Quando Adão e Eva quiseram provar o fruto que é o símbolo do conhecimento, os deuses disseram: não, vocês não podem ter acesso a esse conhecimento. Segundo antigos textos sumérios, Enki desafiou seus superiores e entregou o conhecimento proibido a uma sociedade secreta, chamada a Irmandade da Cobra. A Irmandade da Cobra era originalmente uma organização de um alienígena benevolente que queria nos trazer conhecimento. Mas os outros alienígenas se opuseram, derrotaram-no, deturparam a Irmandade, até que se tornou uma força sinistra na história. E hoje a Irmandade da Cobra é usada para minar a raça humana. Segundo lendas antigas, os deuses se infiltraram na Irmandade da Cobra. E o conhecimento de sua verdadeira origem foi distorcido, levando os humanos a seguir falsos deuses e mestres. Segundo a lenda, a Irmandade da Cobra original se dividiu em várias seitas diferentes, e essas seitas, em várias encarnações, ainda hoje lutam umas com as outras. Talvez, na verdade, adoremos os mesmos seres cada vez mais, só que de modo diferente. E estamos entendendo melhor que não são necessariamente deuses, mas sim apenas criaturas avançadas parecidas conosco, que têm vindo aqui e nos visitado há muito tempo. Foi ali que inúmeras histórias bíblicas se passaram, entre elas o sacrifício de Isaac em Gênesis 22. Nessa passagem, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaac no Monte Moriá. Abraão decide fazer o que Deus ordenou. Mas depois de imobilizar o filho e prepará-lo para o sacrifício, ele é impedido por um anjo no último segundo. Interpretações convencionais da história geralmente concluem que Deus queria apenas colocar a fé de Abraão à prova. Na minha opinião, um Deus nunca faria um pedido como esse. Então, é possível que um anjo caído, ou um alienígena ou extraterrestre, pudesse ter se passado por Deus? Deus nunca exigiu sacrifícios humanos. O sacrifício humano é condenado pelo cristianismo e também condenado pelo Deus Criador. O filósofo francês Sartre tem uma frase famosa que diz: se um anjo me pedisse para sacrificar meu filho, eu pediria o documento de identidade dele. Talvez alguém quisesse se passar por Deus. E será que alguém resolveu interferir para evitar que isso acontecesse? Na verdade, talvez fossem duas civilizações em guerra pelo controle do que aconteceria nas histórias da Bíblia. Assim como existe gente boa e gente má aqui na Terra, existem extraterrestres bons e maus no espaço. Talvez a última vez que tivemos alguma interação regular com esses ETs em um nível cultural foi na época da fundação do islamismo. Sabe-se lá por qual razão, eles parecem ter seguido um acordo mútuo coletivo de deixar a Terra depois do surgimento do islamismo, do Novo Testamento, da Bíblia, etc, etc. Eles se afastaram. Pode ser que algum alienígena tenha dito aos humanos: vamos proteger vocês, não tenham medo. Mesmo Satã dos cristãos é um deus malandro. Será que extraterrestres realmente se passaram por falsos deuses com o fim de controlar a humanidade?
Precisamos perguntar, eles fazem isso apenas para se divertir? Ou será que estão nos guiando para uma direção com o fim de obter algo que eles querem? Faz sentido que muitos deuses que consideramos deuses malandros, na verdade não eram deuses, eram extraterrestres que se passavam por deuses. É lógico que se você vem para a Terra, que está longe de ser tão avançada, você se fará passar por um deus, um rei, ou até mesmo os dois. E nesse caso, por que um alienígena teria sede de sangue humano? Quando estudamos a história de seitas antigas e sua adoração por deuses extraterrestres, encontramos atrocidades, sacrifícios humanos em nome desses deuses. Eles acreditavam que os deuses queriam que cometessem esses atos, cometessem sacrifícios. Observando a série de novas religiões e novas seitas que afirmam ter contato com alienígenas, muitas vezes há uma entidade malandra presente. Um dos meus exemplos favoritos do que considero um deus malandro num contexto moderno de OVNIs é o Spectra, que seria uma inteligência alienígena que dava a volta pela Terra nos anos 70 e estava em contato com Uri Geller e várias outras pessoas. Em 1971, o famoso médium Uri Geller e Andrija Puharic, um respeitado cientista e parapsicólogo, afirmaram receber misteriosas mensagens telepáticas. Segundo eles, as mensagens vinham de uma inteligência computacional que orbitava a Terra e que se chamava Spectra. Ajudava-os a ver incríveis fenômenos mediúnicos. Fazia predições muito exatas que se realizavam e reuniu ao seu redor pessoas que realmente acreditavam que o Spectra era uma inteligência alienígena muito especial. E então ele fez o que muitos deuses malandros fazem, contou-lhes uma grande mentira. Disse-lhes que o mundo ia acabar. E muitos disseram, se ele disse que o mundo vai acabar, então vai acabar. E é claro que não acabou. O Spectra foi uma farsa? Ou teria sido um deus malandro, enviando de propósito mensagens falsas? E será que alguma força ou entidade alienígena semelhante estava por trás das ações de Adolfo Constanzo e outros, como ele? Em várias seitas que se baseiam em OVNIs, muitas informações parecem muito sensatas. São confirmadas, parecem ser muito válidas, mas tornam-se cada vez mais estranhas. Previsões e promessas são feitas e não se concretizam. Vemos isso no século XXI. Assim como novos deuses se tornam alienígenas interdimensionais ou extraterrestres, esses deuses continuam a agir como malandros. Só porque são deuses não significa que não tenham um elemento maléfico. Quando em 6 de maio de 1989, Adolfo Constanzo foi cercado pela polícia, ordenou que um de seus discípulos o matasse. Estima-se que ele tenha assassinado entre 20 a 40 pessoas. Mas e se uma seita igualmente assassina continuasse agindo durante centenas de anos? Essa possibilidade horrenda, de fato, aconteceu. E as vítimas não se contam em dezenas ou centenas, mas em milhões. Norte da África, 4º século depois de Cristo. Em toda a região, pequenos grupos de fanáticos religiosos, brandindo bastões, atacavam viajantes nas estradas, gritando louvores a Deus. Acabaram sendo perseguidos e mortos. Esses precursores das seitas suicidas modernas chamavam-se Circumcellions. E seus seguidores procuravam a morte para poderem ascender e se unir a Jesus no céu. Os circuncélios, curiosamente, não se matavam, tentavam provocar outras pessoas para que os matassem. Por isso eram odiosos. Eles emboscavam viajantes nas estradas, espancavam-nos com bastões, esperando provocar uma resposta violenta, porque achavam que se morressem, eles se tornariam mártires. E se esforçavam tanto para ser mortos,
que quando não dava certo, eles se juntavam e se atiravam de um penhasco, cometiam suicídio em massa. Seitas suicidas cristãs como a dos Circuncelions tornaram-se tão difundidas que levaram a igreja a declarar o suicídio um pecado em 364 d.C. Mas o que inspirou tantos cristãos antigos a se martirizarem? No século II d.C., mais de 200 anos antes dos Circuncelions, outro grupo se formou: os gnósticos, que ainda existem hoje. Os gnósticos acreditam que o mundo em que nós vivemos não foi criado por Deus, mas sim por seres inferiores. Os Arcons são seres celestiais. Deus os criou, mas eles escaparam do controle divino. E eles criaram a Terra. O mundo não é o que parece ser. E se você tiver esse conhecimento, você pode entrar num mundo superior. Os Arcons eram entidades que vieram à Terra para desviar a espécie humana para seus próprios fins. Imagine um grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentam do sofrimento humano, que estão aqui até hoje, em cada guerra, em cada penúria, cada peste, cada desgraça humana. Esses eram os Arcons. Será que uma ligação subconsciente com um passado extraterrestre fez com que grupos como os gnósticos e os Circuncelions acreditassem na existência de um mundo melhor que o deles? Genebra, Suíça, 1984. Dois homens, Joseph de Mambro e Luc Jouret, formaram uma sociedade secreta chamada Ordem do Templo Solar. Pregavam que o Nirvana podia ser encontrado num planeta que orbita a estrela Sirius. Luc Jouret era um tipo de curador holístico que incorporou elementos de diferentes religiões. Principalmente o cristianismo, a Ordem dos Templários, afirmações sobre extraterrestres, e criou um construto religioso. Jouret era o mentor do grupo, mas era a filha de Mambro, que chamavam de criança cósmica, que lideraria o novo mundo. Joseph de Mambro conseguiu convencer seus seguidores que sua filha, Emmanuelle, era um ser divino e que, comunicando-se através dela, ele descobriria que o futuro deles num planeta ao redor de Sirius estava totalmente estabelecido. E no final eles acreditaram nisso a ponto de desejarem abrir mão de suas próprias vidas. Jouret e de Mambro pregavam que o apocalipse estava próximo e que, para chegarem a esse novo planeta, eles precisavam cometer suicídio e purificar suas almas com fogo. Os corpos deles foram colocados numa rede de chalés na França e na Suíça. Mas as autoridades ficaram ainda mais chocadas quando, naquele mesmo ano, outro grupo de fanáticos também cometeu suicídio em massa com um propósito semelhante: o Heaven's Gate. Quando os membros da Heaven's Gate cometeram suicídio, no começo pensaram que era mais uma facção do Templo Solar. Só mais tarde foi estabelecido que era outra seita totalmente diferente. No final dos anos 80, ao mesmo tempo em que a Heaven's Gate e a Ordem do Templo Solar conquistavam seguidores, mais uma seita se formava em Uganda, chamada Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos Divinos. O líder, Joseph Kibuiter, afirmava estar em comunicação direta com a Virgem Maria através de aparelhos elétricos em sua casa. A Virgem Maria falava pelo telefone, pela televisão, o que é muito semelhante ao modo com que seitas baseadas em extraterrestres afirmam se comunicar com OVNIs. Kibuiter previu que o mundo acabaria em 31 de dezembro de 1999. Quando a data passou e nada aconteceu, ele decidiu acabar com o mundo ele mesmo.
Ele os envenenou e jogou os corpos em poços. No final, trancou mais de 500 pessoas numa igreja de madeira e a incendiou. Mais de 750 corpos foram recolhidos. Essa foi a tragédia ligada a uma seita mais horrível da história moderna. 3 seitas diferentes. Todas cometeram suicídio ou assassinato em massa num período de 5 anos. Mais de 1000 mortos. E as 3 seitas acreditavam que recebiam mensagens de seres de outro mundo. Mensagens que os convenciam que a morte os transportaria para uma vida melhor, no céu. Coincidência? Ou será que essas seitas realmente tinham algum tipo de comunicação bizarra com extraterrestres? Será que alienígenas usaram algum tipo de tecnologia elétrica ou biomagnética para levar líderes de seitas, como Marshall Applewhite, Shoko Asahara e seus seguidores, a cometer atos horrendos ou insanos, como assassinato, tortura ou suicídio em massa? Será que esses homens e mulheres, assim como milhões de outros, séculos atrás, entraram em contato com uma força que não entenderam? Uma força que interpretaram o mal? Muitas seitas modernas, lideradas por, digamos, malucos, podem estar interpretando mal eventos que ocorreram ao longo da história. Eventos relacionados à Bíblia ou fenômenos astronômicos. Os líderes de seitas podem estar interpretando mal mensagens extraterrestres ou ser diretamente guiados por elas. Mas será que um dia descobriremos que os outros mundos que anunciam realmente existem? E o objetivo final deles é nos ajudar ou nos prejudicar? Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais